Olá, irmãos! Olá! No De Casa em Casa desta semana, nós vamos meditar sobre não lutar, mas perdoar e sujeitar uns aos outros. Em Gálatas 5, versículo 13 a 15, o apóstolo Paulo fala: Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. É interessante que no contexto aqui da Galácia, Paulo escreve a um grupo de igrejas para essa região, aonde os judeus estavam querendo judaizar os irmãos que se convertiam a Cristo lá, para que eles não fossem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo era um escândalo para os judeus. E eles eram perseguidos à medida que iam declarando que a graça em Cristo era suficiente. Ou seja, eles não poderiam fazer por conveniência algumas coisas concernentes à lei para serem salvos pela lei, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Mas é interessante que, trazendo para o contexto do amor, nós não sabemos se os irmãos lá de fato faziam isso literalmente, de se devorar uns aos outros, mas Paulo registra que havia sim uma competição, uma luta ali, e Paulo aponta para a lei do amor, que é o maior mandamento, junto com amarás o Senhor teu Deus, é o maior mandamento de toda a palavra. E isso ecoa aquilo que também está dito pelo próprio Paulo lá em Romanos 13, aonde ele diz assim, versículo 8: Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, tudo se resume nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E quando nós falamos a respeito da divisão, não era algo exclusivo lá da Galácia. Nós podemos ver isso em Corinto, nós podemos ver isso na história do povo de Deus, nós podemos ver isso quando o próprio pecado entrou na humanidade, trazendo divisão, quando Adão aponta para Eva e diz: a mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Vemos que o pecado já afetou aquilo que Deus desejou que fosse o seu propósito, uma família que aponta para a unidade. Agora, quando nós falamos de amor e perdão, a maior referência que nós temos é o próprio Senhor Jesus. E a palavra diz lá em Efésios 2, de 1 a 4, que nós éramos inimigos por natureza. Nós éramos filhos da ira, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. E nós satisfazíamos os nossos próprios desejos. E nós sabemos como o pecado é grave, que o pecado tem uma via de mão única contra Deus. E o Senhor nos amou e nos perdoou, sendo todos nós assim pecadores. A palavra diz lá em Romanos 5:7 que dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Da mesma maneira, nós devemos amar e perdoar os nossos irmãos. João 13:34, o Senhor diz algo muito surpreendente: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas o que há de novo nessa declaração é que ele eleva o padrão, ele diz: assim como eu vos amei. Amém. Ou seja, quando nós oramos aquela oração, Pai, perdoa-nos, que é a oração do Pai Nosso, intitulada assim, muito conhecida, onde nós, naquele trecho, dizemos assim: perdoa-nos assim como nós temos perdoado os nossos inimigos, aqueles que pecam contra nós. Na verdade, Deus espera que nós perdoemos assim como Ele nos perdoou enquanto nós éramos inimigos por natureza e havíamos pecado contra o Senhor. Amém. E quando nós nos convertemos ao Senhor, nós recebemos esse perdão e somos incluídos na família da fé. Por isso, a verdadeira conversão a Deus traz em sua esteira a verdadeira conversão de uns para com os outros. Por isso, essa declaração de que quando nos convertemos temos paz com Deus, nós também temos paz
uns com os outros. Amém. Aleluia. E é uma nova realidade, né? A gente estava meditando assim de que agora em Cristo eu tenho essa comunhão com os meus irmãos. Nós temos um vínculo de amor com os nossos irmãos. A gente foi ligado a eles, né? E aí na palavra a gente vai encontrar várias mutualidades, várias coisas que vai falar de uns para com os outros. Um dos textos que a gente tem é o Tiago 5,16, que fala de confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para ser curado. Então, parte da minha cura está na vida do meu irmão, porque aí eu estou confessando os meus pecados e ele está orando por mim, né? É uma atitude de humilhação de um diante do outro ali e uma atitude de bênção de um sobre o outro, né? Amém. É completamente o oposto do que aconteceu com os Gálatas. Se os Gálatas estavam se devorando, agora não. Agora, em Cristo, a gente ora uns pelos outros. A gente libera perdão sobre a vida uns dos outros. Libera bênção sobre a vida uns dos outros, né? Então é tremendo que agora, nessa nova realidade em Cristo, eu vivo uns para os outros. Amém. Né? Até tem um trecho aqui de Efésios 4, 31 e 32, que fala assim, né? Que é: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É o que tu comentou antes, né? Então aqui, o longe de vós é tudo aquilo agora que eu estou deixando, né? Eu vim para Jesus, eu abro mão dessas coisas na minha vida. Longe de vós, gritaria, ira, blasfêmia. Às vezes a divisão vem porque eu tenho inveja do meu irmão. Eu estou competindo com ele, eu estou querendo o destaque, né? Eu estou querendo o lugar do meu irmão. E aqui está dizendo, longe de vós. E aí depois ele complementa, antes sede uns para com os outros. E aí ele vai dar algumas qualidades que a gente precisa ter, né? Perdoar uns aos outros, ser compassivo, orar uns pelos outros, e ele dá o padrão de novo. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim agora nós devemos perdoar uns aos outros. Então é legal que Jesus é o nosso padrão para tudo isso. É o padrão para o perdão, é o padrão para o amor de uns para com os outros. Então o Senhor é o vínculo dessa perfeição toda, né? É o vínculo do amor entre nós, entre os irmãos ali, né? Amém. Amém. Aleluia. E é até interessante também, porque Paulo ali em Gálatas fala da luta da carne contra o espírito, que militam um contra o outro, e nós podemos vencer essas obras da carne, dentre as quais está a divisão, lembrando que o espírito faz o oposto, nos leva à união, à unidade, e isso aponta para o propósito eterno de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Ou seja, uma família fala dessa unidade, e a família, que é a igreja, Deus deseja que se ame, e a igreja é abraço apertado, é pão repartido, é comunhão de bens, é amor não fingido, é ósculo santo, é relacionamento santo, é o fim das contendas, guerras e divisões, é o fim da solidão. A igreja é o projeto e o plano A de Deus para a nossa vida. E por isso é que ele nos inclui na sua família, para que, andando dessa maneira, sendo um só corpo e coração, possamos nesse corpo manifestar a glória de Deus. Amém. Vamos estar meditando então no De Casa em Casa, sobre esse amar, perdoar e se sujeitar uns aos outros, e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.